Bora pessoal, bora para mais um vídeo, bora para trazer uma mensagem aí da parte de Deus ao seu coração. Vou pegar aqui um pãozinho, tá bom? Vou estar falando sobre o pão vivo que desceu do céu, o pão nosso de cada dia, o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele nos ensinou, né, e deixou registrado nas Escrituras que ele é o pão vivo que desceu do céu. No passado, alimentando o povo no deserto, e na Santa Ceia, quando ele pegou o pão, partiu com seus discípulos, foi chegado o momento, né, de explicar isso. E no Evangelho de João, no capítulo 6, né, a partir do verso 51 até o 57, você vai ver esse desenrolar de eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí, se você olhar lá no finalzinho, você vai ver que já começaram a discutir também, como assim? Como que ele é o pão? Como é que o pão simboliza a carne? Como é que vai comer ele, né? Naquela época já discutiam, e hoje ainda discute mais ainda. Muito, né? Quando eu peguei o pãozinho aqui, fazer a simbologia, todo dia você pega um pãozinho para tomar café, seja de manhã ou seja à tarde. E os nossos afazeres, no nosso dia a dia, nós acabamos esquecendo que esse maná, essa simbologia de Jesus está à nossa disposição todos os dias. Todos os dias. O partir do pão, quando você reparte, quando você, né, come. E eu vou abrir um espaço aqui, né? Esse momento de pandemia, cara, isso eu abri um espaço, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui no tema. Esse momento de pandemia, nós temos aprendido tanta coisa. Eu mesmo sou um. E eu posso compartilhar com você. Não jogue nada fora. Não jogue comida fora. Lembra de partilhar o pão? Aprenda a repartir o pão, a abençoar pessoas. Esse é o momento enclausulado, o momento de cercear e ir e vir. É o momento de nós aprendermos com Jesus como repartir o pão, tá bom? Mas vamos voltar ao assunto lá, o pão que desceu do céu. E eu falo, né, que tem alguns textos que nos chamam a atenção. Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto, que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo que aquele nele, né, creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse filho, Jesus, que você crê, que você entende, que morreu na cruz, em determinado momento ele vai para a Santa Ceia e explica, olha, em memória de mim, vocês pegam um pãozinho, reparte, né? Pega o cálice significando o sangue, o vinho significando o sangue, e o pão significando a minha carne, e em memória de mim, celebrem a Santa Ceia. E nós sabemos que dá muita discussão isso aí, né? Deu antigamente, né, com os judeus, os fariseus, os doutores da lei lá. Como assim? Vai tirar a carne dele, vai sair distribuindo? Eu falo que o pão, né, o pão e a Santa Ceia foi marcante naquela época e é marcante hoje. Quando eu peguei o pãozinho aqui, é marcante. Mas uma das coisas que marcou a minha vida, né, estou até aqui, ó, fazer uma propaganda com um amado aí, um parceiro. Eu faço parte da comunidade evangélica Essência de Deus, né? E conheci pessoas maravilhosas, vou estar falando no finalzinho aqui, que trabalham
e levam as pessoas até a cruz, no encontro com Deus. Talvez você já tenha ouvido falar, procure uma igreja que faça esse choque com a cruz aí, tá bom? Por isso que eu estou de cor de rosa, porque eu estou imitando esse camarada, um tremendo homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. Depois eu vou falar o nome dele. Mas vamos voltar lá. Marcante. O pão, a Santa Ceia, naquele momento. E eu escrevi aqui, né? O que nós fazemos hoje, nós podemos projetar para marcar a vida de alguém. Complicado, né? Projetar para marcar. Irmãos, quando eu fui para esse encontro com Deus, eu participei de alguns, cozinhei, né? Gosto de servir, eu aprendi a servir com Jesus, né? Jesus veio para servir e não para ser servido. E uma vez eu estava cozinhando e eu tenho que falar o nome, né? O bispo Denilson, o pastor Rogério, falou: pastor João, vem almoçar com a gente aí. E aí me deu uma inquietação dentro do meu coração. Eu comecei a tremer e chorar. E eu olhei para minhas mãos, né? Porque eu que cozinhei, a Cida e uma galera lá. Nossa, Deus abençoe a vida desse povo. Eu falei: o que foi, João? A comida tá ruim? Não tá conseguindo? Já comeu? Eu falei: não, pastor. Pastores, né? Bispos, pastores. A mão que fazia o mal, hoje faz o bem. A mão que fazia o mal, essa mão fazia o mal. Essa mente fazia o mal, hoje faz o bem. Então, nós pregamos o Evangelho, nós partimos o pão, nós servimos pessoas, abençoamos pessoas, oramos por pessoas. O camarada, a pessoa que fazia o mal, hoje faz o bem. Lembra que eu falei? Fazemos e projetamos para marcar. Eu quero que isso marque a sua vida hoje. Tem mais coisas que eu vou falar. As suas mãos, olha para as suas mãos. Essas mãos, elas faziam o mal. Hoje elas fazem o bem. Essa mente maquinava o mal. Hoje é a mente renovada em Cristo. Coisas de Deus. Poxa, pastor, o senhor saiu tanto lá do pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, quando você tem um encontro com Ele, se alimenta dele, você fica assim. Tá vendo? Eu não fugi do assunto. Jesus, ele marcou a minha vida, marcou a sua vida, vai marcar a sua vida através dessa mensagem. E as pessoas vão discutir mesmo. Como assim tu come o corpo de Cristo, bebe o sangue de Jesus? Como assim? Simples assim, irmão. Simples assim. Comer um pão, tomar um cálice de vinho. Tá bom? O pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele falou: olha, lá no passado eu alimentei os seus pais, os seus antepassados. Uma geração bem antes de vocês. E hoje eu estou aqui para alimentar vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tá bom? E em cima disso, eu preciso mexer com uma coisa que é essencial nessa nossa conversa, nesse diálogo. Chama-se fé. As palavras de Jesus estão relatadas na Bíblia, é uma palavra contundente. Eu escrevi aqui, são palavras que acendem, mexem, borbulha, fervilha, ela revoluciona através da fé. Você que crê em Deus, você que tem fé que as coisas vão melhorar, que o milagre vai chegar. Essa fé, quando essa palavra chega, lembra que eu falei das mãos que faziam o mal, hoje faz o bem? Quando essa palavra chega e mexe com você, se encontra com a certeza e a convicção. É a base da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certeza e convicção. Vai acontecer. Certeza e convicção. É isso que mexe, que motiva,
que marca, que sabe, ferve dentro da gente, que nos emociona. É isso. Não são milagres. Poxa, milagre não emociona. Milagre é bom. Nós vivemos milagres todos os dias. Mas o que mexe com a gente é o pão vivo, a palavra, Jesus. E Ele mexe com a gente, através da fé. E eu escrevi aqui, né, algumas pessoas, é lógico, são pessoas que nós temos que buscar imitar, né? Você tem que imitar um pastor, imitar um pregador, você tem que imitar. Aí tem um programa aí que imita o Cláudio Duarte, eu coloquei aqui, imite o Cláudio Duarte, mas com pregações simples, não fica fazendo rodeios, simples. Cláudio Duarte, um pregador simples, ele vê a Bíblia na simplicidade do texto. Aí eu coloquei aqui, não posso deixar de falar, pastor Rogério Coutinho, meu mestre, homem de Deus, chamado de mestre, aquele cara sereno, que sempre tem uma palavra motivada pela certeza e a convicção, a palavra de fé que mexe com o teu interior, para a honra e glória do Senhor. Coloquei o pastor Edson, né, vindo uma linhagem batista, renovada, né, nós viemos uma linhagem. Pastor Edson, referência em batalha espiritual. Um beijo grande, Deus abençoe. Povo da Peniel aí, amo de paixão aí. Temos aliança com esse povo. Pastor Nilton, mineirinho, né? Eu tenho que falar dele, visionário no meio do Pantanal. O cara pregar para pé de banana, irmão. Um homem de Deus, um homem de Deus. Então, imita esses homens. E aí eu falei, né, Bispo Denilson, Apóstolo Clodoaldo, Apóstolo Adão, né, propaganda aí, camisa cor-de-rosa, beijão, Pastor Adão, Apóstolo Adão, né, Apóstolo, Bispo, pastores. Esses camaradas que eu estou falando, por que eu estou falando em imitar o Cláudio Duarte e outros homens de Deus que nós conhecemos aí? Porque esses homens... posso imitar o senhor, pastor? Pode, eu puxar cordinha, paraquedas, isso, pode imitar também meus trejeitos, né? Daquele jeito. Fica à vontade, irmão, prega o evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque em todos eles, sem exceção, nós observamos uma referência. A referência é Jesus Cristo? Sim. Só que a referência que eles sempre usam e que nós usamos é Paulo, que entendeu João 3,30. Paulo, ele reconhece como perseguidor da igreja que ele era o menor Paulo. Sabe por quê? Porque em João 3,30 tem uma mensagem lá que fala: é necessário que Cristo cresça e diminua eu. Esses homens que eu falei e que eu cito, e tem homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras, missionários, missionárias, evangelistas, que nós temos prazer em imitar, porque eles imitam Paulo, que imitava Cristo, entendendo que é necessário que Jesus cresça e que a gente diminua muito, muito, muito. Sabe por quê? Porque o modelo de Jesus, ele é o pão vivo, e ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Quando ele fala que ele é o pão, é porque ele quer te servir. Quando ele falou que a carne dele é simbolizada pelo pão, porque ele veio para te servir. E esses homens e essas mulheres são imitadores de Cristo. Aprenderam isso com Paulo e entenderam esse versículo de João 3,30. É necessário que Cristo cresça e nós venhamos cada vez diminuir. Sede imitadores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi Paulo que falou isso. Pastor, por que o senhor está falando isso? Irmão, quantas pessoas estão preocupadas com um monte de coisa?
E hoje eu peguei um pão e falei, eu vou falar sobre o pão. O pão que te alimenta, cara. Jesus Cristo. O maná que desceu do céu. O pão vivo que mexe com o teu interior. Eu escrevi aqui. Jesus pegou um pão, meu irmão. Pegou um cálice de vinho. E falou, em memória de mim, façam isso. Irmão, quando você tomar seu café amanhã cedo, lembra de Jesus. E compartilhe o pão. Não joga mais alimento fora, não. Sede imitadores como nós somos. Que Jesus cresça e nós venhamos cada vez mais diminuir. Toda honra e toda glória a Deus, varão. Toda honra e toda glória ao Senhor da glória, que nos concedeu o pão vivo para nos alimentar. Tá bom? Pode imitar, imita quem você quiser, mas a referência sempre vai ser Jesus Cristo. Sede imitadores, tá bom? Não tem problema, não fica com vergonha não. Eu quero deixar um agradecimento especial. Pastores, mestres, bispos, apóstolos, que eu tive a honra de conhecer. Poderia citar aqui inúmeros. E mestres mesmo, professores também, né? Que eu conheci. Muito obrigado por ter paciência comigo. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida, a vida da sua família, seja cheia de Deus, seja alimentada pelo maná que desceu do céu, o pão vivo, Jesus Cristo sobre a sua vida. Tá bom? Um beijo grande, compartilha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esquece, o pão vivo que desceu do céu.